aula nós vamos aprender como construir um futuro sólido, seguro, como planejar os nossos sonhos dentro da nossa família, junto com o nosso cônjuge, como que a gente consegue ficar seguro em relação à vida financeira, à vida espiritual, o que tem a ver financeiro e vida espiritual, né? Então seja muito bem-vinda, boa noite para você, tô feliz que você tá aqui de novo. Eu espero realmente, não preciso nem dizer, que eu espero que você esteja já aplicando as coisas da nossa primeira aula, da nossa segunda aula, que eu tenho certeza que se você já começou a aplicar, você já vai começar a colher os frutos e você já vai ver o resultado disso no teu próprio dia a dia, tá? Então eu tô feliz que você esteja aqui de novo, eu sei que é difícil, mas hoje nós vamos esboçar um assunto muito importante e eu preciso que vocês estejam atentas, tá? Então pega papel e caneta, pega o teu copo de água, que agora a gente vai falar sobre isso, sobre futuro, sobre planejamento familiar, sobre conta, sobre gastos, sobre essas coisas todas que é importante no nosso dia a dia, né? São de suma importância porque a gente não vive de brisa, então a gente precisa articular com a vida financeira, que é isso que a gente tem. Eu espero que você não esteja enjoada de mim ainda, porque nós ainda temos mais uma noite sobre o tema sexualidade, que é o tema que vocês tanto me perguntam, né? Mas, como eu disse para vocês na primeira aula, nenhuma das aulas, apesar de você conseguir assistir elas de maneira solta, assistiu uma, aprendeu, todas elas elas têm um vínculo, assim, elas foram feitas para ter início, meio e fim, para que vocês aprendam tudo o que consegue constituir, blindar nossa família, tá? Então não são coisas aleatórias que eu imaginei, não. É planejado para que seja assim, com esses temas dessa maneira, tá? Então, já que você não está enjoada de mim, vamos lá para nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre um tema tão importante e delicado, que muitas vezes é a ferida, o calcanhar de Aquiles de algumas famílias, né? Quando a gente pensa em vida financeira, geralmente ali há um incômodo. E é engraçado como o tema de hoje, ele é um tabu tanto quanto o tema de amanhã, que é a sexualidade. Olha que coisa engraçada, né? E por que eu trago isso para vocês de maneira tão importante assim e de tal relevância? Porque planejamento familiar é muito importante. Sem planejamento familiar, a gente vai para um divórcio, muitas vezes. E acreditem ou não, eu não sei se vocês sabem disso, mas o índice de divórcio por conta de vida financeira, por causa de grana, por causa de dinheiro, é imenso e ele só aumenta. O índice de divórcio sobre vida financeira é quase um dos maiores índices que tem de divórcio. Porque as famílias brigam, porque os casais param de se admirar, a gente perde o respeito um pelo outro por conta, de vida financeira, de problema de planejamento, de segurança financeira. Então, é realmente importante, talvez você já tenha passado por isso e resolvido de alguma maneira, ou você esteja passando por isso, mas é importante que a gente entenda que muitas vezes as nossas virtudes estão ligadas exatamente a esse mau planejamento e você vai entender onde que eu quero chegar. E como eu deixei para vocês na nossa chamada da aula de hoje, uma frase de São João Paulo II, que ele nos fala que o casamento é um chamado para a administração responsável e generosa dos bens materiais. Se a gente ficasse só nessa frase, a gente já podia falar disso a noite inteira. Olha que coisa curiosa, né? Um santo ter falado sobre isso, o quanto o casamento tem a ver com a administração de bens materiais, porque a gente vive num mundo terreno, então não dá pra gente achar que, não, é só amor. Não, não é, a gente tem responsabilidades aqui terrenas, né? E isso precisa de uma boa administração financeira, de bens, de tudo que envolve o nosso dia a dia e o cuidado com a nossa família. E para isso a gente precisa ter um cuidado e um cuidado de maneira generosa, assim como ele nos diz nessa frase. Então, se você se perguntar aí, será que você está sendo generosa financeiramente e na organização da tua família? Será que vocês trabalham de maneira construtiva para que vocês... hoje não está confortável, mas se a gente trabalhar um pouquinho mais, será que daqui a uns dias a gente não pode ficar um pouquinho mais confortável? Será que há esse planejamento ou vocês vão deixando a banda tocar e a cada dia basta seu cuidado e paga uma conta atropelada na outra e faz uma conta ali? E pior do que isso, o problema não são as contas. O problema é a falta de comunicação do tipo, um faz uma dívida aqui, o outro faz uma dívida dali, de repente um não conta, um não sabe quanto que o outro ganha, cada um por si, Deus por todos, não há uma comunicação porque não há um planejamento.
Quando foi a última vez que você sentou com a tua família para organizar o planejamento familiar? Vocês olharam para as contas e falaram, putz, é isso aqui que a gente tem que fazer, ou a gente tem que guardar, economizar, apertar aqui um pouquinho, ou não, esse mês está tranquilo, a gente pode trocar de carro, investir numa viagem, enfim, fazer o que a gente precisa fazer. Quantas vezes vocês sentaram para conversar? É muito difícil que as famílias tenham esse controle e consigam falar sobre isso, porque parece estranho que eu vou falar para vocês, mas muitas famílias têm dificuldade em conversar sobre grana, em conversar sobre dinheiro, como se sempre fosse, meu Deus, não, eu não posso falar, senão ele vai se sentir, sei lá, pressionado. Cada um, assim, tão cuidadoso com isso, que por muitas vezes ser o calcanhar de Aquiles, que aí ninguém fala. Só que não tem como não falar, porque a vida está acontecendo, os dinheiros estão entrando, os dinheiros estão saindo, e isso muitas vezes nos leva... Lembra da primeira aula que eu falei sobre o mal que entra na nossa família de maneira sorrateira? Muitas vezes o mal é esse financeiro. Então, um que aposta demais e perde dinheiro, uma mulher que gasta demais em supérfluos que não precisava, isso também é o mal entrando na nossa casa. Então, será que a gente está realmente protegendo? Às vezes eu estou cuidando de todo o resto, mas aqui... Nesse problema financeiro eu não dou muita bola, finge que não existe. Não, ele existe. Eu preciso olhar para isso. Eu posso ter culpa, meu marido pode ter culpa, mas não importa. O importante é como nós iremos resolver. Assim como todas as questões matrimoniais, a questão financeira também é assim. Ah, mas eu casei e agora eu descobri que o fulano tinha uma dívida antiga. Pois é, agora vocês dois têm a dívida. Então o casamento ele constitui nisso, em sermos um só, inclusive financeiramente falando. É claro que aqui eu não vou entrar no mérito da pessoa que você escolheu para casar, né? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas isso conta muito, né? Às vezes você já contou com uma pessoa com algum vício, sei lá, em jogos e em gastar demais, ou uma pessoa que não gosta de trabalhar e não te ajuda a prover a casa, uma pessoa folgada, mas não é disso que nós vamos falar, tá? A gente vai partir do princípio de que tá tudo bem, que a casa de vocês é uma casa que fez boas escolhas de pessoas para se relacionar e que agora a gente precisa harmonizar esse lar de maneira financeira, tá? Então não é esse mérito. Então tenho muita atenção nisso, porque é muito triste um casamento acabar por causa de grana. Vocês imaginam que coisa triste e ruim falar assim, nossa, aquela família se divorciou, aquela família acabou por causa de dinheiro, por causa de desordem familiar. Que coisa feia, que coisa triste. E o nosso trabalho aqui, o nosso papel aqui é fazer o contrário. É evitar que mais famílias briguem por conta disso. É evitar que mais famílias se desentendam por conta disso. Se a gente for pensar, como nós falamos na primeira aula, sobre o casamento ser um caminho de cruz também, os percalços eles vão aparecer. E eu preciso saber resolver. Eu não posso simplesmente, chegou uma dívida, então não quero mais ficar casada, vou me separar. Não é assim que a gente age, pessoas adultas, que a gente escolhe agir da maneira mais coerente e responsável e, como diz o Papa, generosa possível. E generosidade é uma qualidade que a gente tem que ter dentro do matrimônio. Se você é casada, se você é casado, com certeza você sabe disso, que muitas vezes a gente deixa da gente para o outro. E a gente pode ver isso se a gente pensa na nossa família, por exemplo. Talvez você faça isso, mas eu vou mais além, assim, quando a gente era criança e tinha aquele iogurte na geladeira e a mãe muitas vezes não comia para que os filhos pudessem comer e os pais se poupam muitas vezes de algumas coisas para que os filhos possam ter. Isso é generosidade, né? E a mãe não faz reclamando, eu não acredito que eu não pude comer aquele iogurte. Não, ela fica feliz de se abster para que os filhos tenham. Isso é generosidade. Isso tem que ser um espelho dentro da nossa casa. É sempre pensando no bem do outro, no bem comum. E nós, como eu já falei para vocês, como somos as responsáveis, a administração da casa, isso faz parte de uma característica que nós temos que ter. E agora já abrindo um pouquinho do leque, o que tem a ver então o financeiro com vida espiritual, isso tudo que eu coloquei para vocês nessa aula? Tem a ver com o quê? Se eu não sou generosa, eu preciso da virtude da caridade, da generosidade. Então eu preciso deixar as minhas misérias de lado. E aí que entram as virtudes e a vida espiritual, porque vida espiritual também é o quê? Adquirir virtudes. Eu preciso adquirir virtudes. E aí, o que eu faço com isso? Quando eu me deparo com o meu egoísmo, com a minha falta de generosidade, em vez de chutar o pau da barraca, é assim mesmo, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, síndrome da Gabriela. Não, alerta!
eu preciso melhorar. Talvez eu precise guardar ali meu egoísmo, talvez eu preciso guardar os meus gostos, os meus desejos para que a minha casa seja mais harmônica, para que a minha casa chegue em algum lugar e não eu sozinha, porque eu casei, não tem mais eu, tem nós. Dentro do casamento não existe mais individualismo, só existe o plural, somos nós. O que faz sentido para a sua família? É sempre isso que a gente tem que pensar, inclusive quando a gente vai fazer uma aquisição. Às vezes a gente vai lá gastar desmioladamente e aquilo é bom só para o teu bel prazer naquele momento que você está comprando. Logo depois você fala, meu Deus, por que eu gastei dinheiro nisso aqui? Meu marido vai me matar, ele nem pode saber disso. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo dentro das famílias? Mulheres que não sabem quantos maridos ganham, maridos não sabem quantas mulheres ganham. A mulher omite, ela ganha um pouquinho mais, mas ela deixa esse pouquinho que sobra do que ela não conta para comprar as coisinhas dela. E é claro, eu sei que tem casos que o marido não deixa a mulher poder comprar nada, né? Mas, de novo, eu não estou falando da má escolha que você fez, eu estou falando de casamentos saudáveis. Dentro de um casamento saudável, isso não pode acontecer. Dentro de um casamento saudável, é para o bem comum, porque não há mais indivíduo único. Há todos nós. É como se a gente fosse, assim, costurado um no outro. Não tem mais a opção de ser sozinha. Se eu faço com que a minha família perca porque eu comprei calçados de maneira louca, meu Deus, eu estou prejudicando a minha família. Como é que pode? Eu que sou administradora do meu lar, prejudicar minha família por falta de responsabilidade, por egoísmo ou porque eu não adquiri virtudes. Eu preciso de virtudes, eu preciso ser uma mulher virtuosa para que eu consiga fazer isso de maneira generosa. Se eu não tiver virtudes, eu não consigo ser generosa. E talvez essa característica que esteja faltando no teu coração. Ou talvez essa característica que falte no seu marido. Mas aí, de maneira doce, nós vamos conseguir gerar isso nele. Causar essa ânsia dele de ser uma pessoa também generosa. De maneira lúdica e não ao pé da letra, pelo amor de Deus, eu quero que vocês imaginem a casa de vocês, a família de vocês, como uma empresa. Então, a tua casa, a tua família agora é um CNPJ, é uma empresa, tá? De maneira lúdica, hein, gente? Pelo amor de Deus. O que uma empresa tem, né, como constituição? Ela tem setores, ela precisa do financeiro, ela precisa do RH, ela precisa de funcionários, cada um num setor, no que é melhor em fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário que é muito bom em comunicação, em vendas, eu não posso colocar ele no financeiro. Eu posso boicotar um desempenho dele se eu fizer isso. Ou o contrário, eu tenho uma pessoa que é mais introvertida, ela não gosta tanto do público em geral, mas ela é muito boa no TI, talvez. Então eu vou colocar essa pessoa no TI, porque eu vou articular com as melhores qualidades das pessoas. Então isso é sábio de uma pessoa que gerencia uma empresa. Então imagina que você tem a empresa e a tua empresa é a tua família. Dentro da família acontece a mesma coisa, nós temos hierarquia, nós temos setores diferentes, nós temos entradas financeiras diferentes, saídas diferentes, nós temos papéis diferentes. E quando a gente pensa nisso na nossa empresa, fica muito mais claro a gente conseguir entender e falar, realmente, eu preciso gerenciar melhor. Porque se você é a gerente da tua casa, é a gerente da tua família, imagina comigo o seguinte, imagina que uma empresa mal administrada, o que acontece com ela? Ela quebra, né? Ela decreta falência, as empresas falhem. E um lar mal administrado também. E o decretar falência para nossa família se chama divórcio, se chama brigas. Quando a gente não consegue organizar bem, administrar bem, é exatamente o que acontece na minha empresa. Vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, vai virando estresse, vai virando tudo difícil, aí um começa a esconder uma coisa do outro. E assim a gente vai para a nossa falência, que dentro do nosso casamento é o divórcio. Então fiquem atentas a isso, tá? Como é que eu sei, então, se tipo, dentro da minha casa tá tudo bem, ou se não tá tudo bem? Imagina nesse sentido, imagina no sentido de empresa. Né, que você administra a tua empresa, que você gerencia a tua empresa. Como que tá as pessoas nos setores delas? Quem que é melhor em que e está fazendo o quê? Tudo isso que eu preciso pensar para que
seja favorável, para que a nossa empresa dê frutos e não seja uma empresa que daqui a uns dias não exista mais, sabe? Então eu preciso ter esse olhar atento, eu preciso cuidar da administração financeira da minha empresa, eu preciso saber, bom, agora é hora de fazer um empréstimo X porque a empresa precisa desse investimento. Dentro da nossa casa é a mesma coisa, vai financiar um carro, vai financiar uma casa, né? Mas tem vezes que não dá, eu não vou fazer isso sozinho. Então, por exemplo, uma empresa que tem sócios, um sócio não decide sozinho. Ele não pode fazer um empréstimo sozinho ou tirar um dinheiro da conta sozinho e gastar sozinho esse dinheiro. A família da gente é essa empresa, desse mesmo jeitinho. Quem que é o teu sócio? É o teu marido, de maneira lúdica, né, gente? Então você não vai gastar sem falar com o seu sócio. Você não vai fazer uma conta, você não vai fazer uma compra sem que vocês tenham conversado, sem que isso seja para o bem comum. E de novo, eu só consigo pensar no bem comum se o meu egoísmo não está em primeiro lugar, mas sim a minha caridade. Então eu preciso trabalhar para que eu adquira essa virtude. E como é que eu sei se eu preciso adquirir? Você precisa fazer um exame pessoal. Realmente, eu acho que nos últimos dias, nos últimos meses, eu gastei mais do que devia, eu omiti algumas coisas, eu não precisava da coisa X e eu fiz, comprei, adquiri, enfim. Eu preciso fazer essa avaliação sobre mim, eu preciso saber quais são as minhas misérias, né? E tá tudo bem reconhecê-las, desde que eu reconheça para melhorar. É claro que talvez no seu sonho ideal, maravilhoso, qual que seria o seu sonho ideal? Meu marido trabalha, ele paga todas as contas, e eu nem preciso saber, ele simplesmente paga, eu nem sei quanto que a gente gasta em quê, ele recebe, ele paga e tudo certo, e eu ainda posso cuidar das minhas coisinhas. Talvez esse seja o seu sonho ideal, mas é a sua realidade? É a pergunta que eu te faço. Porque uma coisa é a pessoa ter esse sonho, já viver esse sonho, é a realidade dela. Outra coisa é não ser a sua realidade e você querer viver seu sonho como se fosse, que aí vai ter problema. Então se questionem isso. Eu sei que talvez esse fosse o cenário ideal e que você gostaria de viver, mas ele é? Se ele não é, eu preciso olhar para mim e falar assim, qual é o meu cenário? Então hoje o meu cenário é, sei lá, eu preciso trabalhar porque o meu dinheiro é muito importante dentro da minha casa, eu não posso me abster e simplesmente não trabalhar. Bom, então eu tenho que trabalhar porque o meu dinheiro é mais importante agora. E isso entra até um pouquinho do que a gente vê aí nos dias de hoje, que em alguma aula lá para as minhas alunas eu já falei sobre isso, que é da volta ao lar, né, que nós somos chamadas de volta ao lar agora, e tá muito na moda essa volta e é ótimo, mas que muitas vezes não é para todo mundo, por causa disso, porque é a circunstância. Então, às vezes eu tenho o meu sonho de parar de trabalhar fora e cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu marido. E aí eu quero muito que seja isso, porque é o meu chamado, tudo bem. Mas dá para exercer o seu chamado ou vocês precisam da tua renda? Porque se a tua família precisa da sua renda, o que você tem que fazer é trabalhar fora. É o que você precisa fazer. A gente precisa fazer o que funciona para o bem comum. Muitas vezes é só uma preguiça disfarçada ali da vontade de ficar em casa, mas o bem comum exige que eu saia de mim e vá. E isso é ótimo, porque isso vai cuidar das minhas feridas e isso vai despertar um pouco de virtude no meu coração. Isso vai despertar um pouco de serviço, de amor na minha vida. Eu vou conseguir falar, não dá para colocar as minhas vontades acima de tudo, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um marido, porque eu tenho um noivo. Então, por exemplo, no noivado isso acontece quando... No noivado isso acontece bastante. Quando o casal tá desenhando, sei lá, a lista de convidados lá do casamento ou as próprias coisas do casamento. Então, normalmente a mulher ela quer mais coisas do que o homem e o homem sabe ali o quanto ele pode gastar, o quanto ele pode pagar. E a gente não tá focado no sacramento do casamento, mas sim na festa e nessas coisas todas. E aí o que acontece? Aí começam os atritos já na lista de convidado. Já na lista do que vai ter ou não vai ter no casamento. Porque eu poderia fazer um buffet do valor X. Não, mas eu queria aquele negócio que deixa o valor Y. Aí não dá pra fazer. Aí adia um casamento por causa disso. Ou causa uma briga já no noivado por causa disso. Então esse egoísmo, sabe? Não, mas a tua família é muito grande, não vamos chamar. Então esse tipo de coisa que causa atrito desde sempre. Então se você é noivo, isso aqui é pra você também. Tenham esse olhar de generosidade, de adquirir virtudes, para que com isso você consiga administrar melhor financeiramente, inclusive, a sua casa.
Uma coisa importante que a gente tem que ter também no nosso coração em relação a isso é que se o casamento é aliviar o fardo um do outro, e eu penso assim, lá na minha casa funciona melhor o meu marido pagar as contas, ele administra melhor. Ele trabalha, eu também trabalho, mas ele que faz os recebimentos, ele que paga as contas, ele que investe o dinheiro que sobra, etc. Tá ótimo, se isso funciona para tua realidade, que bom, né? Agora, se eu gostaria que fosse assim, mas não é. Por exemplo, eu tenho mais aptidão para administrar os dinheiros da casa do que meu marido. Ou talvez não é nem aptidão, mas eu tenho mais tempo. Meu marido trabalha muito mais horas do que eu e eu tenho esse tempo de estudar um pouquinho de coisas financeiras, de alimentar as planilhas, de fazer esses estudos aí. Então talvez eu tenha que pegar para mim essa missão. Às vezes eu deixo lá na mão do meu marido por preguiça. Só que se eu tenho mais tempo e o casamento é aliviar o fardo um do outro, eu vou pegar este fardo para mim. Ainda que eu tenha que estudar, ainda que eu tenha que me desgastar. Porque é assim que a gente faz. Então fiquem atentas a isso, porque eu sei que tem dúvidas, vocês têm dúvidas sobre isso. Eu já recebi inclusive dúvidas sobre isso nas caixinhas do Instagram, em relação ao seguinte sentido. Mas se o homem é o provedor, por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar as contas? Eu tô cansada de ser administradora. É porque, de novo, cada um é único. Talvez o seu marido tenha inúmeras habilidades, que ele seja muito bom em muitas coisas e talvez até mesmo em fazer dinheiro. Mas talvez ele não seja tão bom em pagar as contas, em ter essa ordem, alimentar a planilha, ele não gosta, acha chato, trabalha demais, está sempre cansado. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa responsabilidade para mim. Por que eu não pegaria? Por que eu deixaria a minha casa dar uma desandada por preguiça? Por falta de virtude, de abraçar isso e falar, não, deixa que eu faço. De conversar com meu marido e falar, amor, você tá precisando de ajuda em resolver essas coisas? Eu posso fazer, deixa que eu faça esses orçamentos, deixa que eu pago esses boletos, deixa que eu escaneio, que eu alimento a planilha, enfim, sei lá como vocês cuidam da vida financeira. Mas eu preciso ter esse olhar atento. Então não é um homem que tem que... Não, ninguém tem que. Quem tem que? Quem tem mais habilidade ou quem tem mais tempo. E isso vai decidir como, vai funcionar como. Vocês vão conversar e vai ver o que funciona dentro da rotina familiar de vocês. Por exemplo, na nossa casa, tá? Agora estou falando de mim, não é um exemplo, estou falando real. Como que a gente administra as contas? Nós temos nossos cadernos de contas e nós recebemos e sentamos juntos para pagar as contas. Então a gente senta ali um dia no mês, 2 dias no mês e agora a gente vai pagar aqui as contas. Isso aqui, beleza, paga aí, eu pago aqui, eu mando o comprovante, não sei o que. A gente paga tudo junto as contas, recebe tudo junto, paga tudo junto, todo o dinheiro que sobrou é nosso, se faltou a conta é nossa também, porque é tudo nosso. Isso é uma divisão que não pode haver na família de vocês. Não existe assim, meu marido ganha 3 e eu ganho 5, então ele ganha menos do que eu. Não. Se teu marido ganha 3 e você ganha 5, a família de vocês ganha 8. Isso é isso tem que ficar, gritando no ouvido de vocês. O dinheiro é da casa. Não importa por qual mão que entre, o dinheiro é de todo mundo, as contas são de todo mundo. Então, imaginem, de novo, de maneira lúdica, que tudo que tem na gaveta, um montante de dinheiro na gaveta, é da casa. Quem abrir a gaveta coloca, quem abrir a gaveta paga a conta. É tudo de todo mundo, não tem assim. Mas é porque ela gasta. Não, os dois gastam, os dois pagam, os dois recebem. Se a mulher, por exemplo, não trabalha fora, ela não possui renda financeira. Então, se o marido ganha 20 mil reais e a esposa não trabalha, não possui renda financeira, ambos, a família ganha 20 mil reais. Tudo é de todo mundo, não há divisão. Não pode ter divisão. Dinheiro, gente, não pode ser motivo de dividir a família, de separar marido e mulher. Imaginem comigo o seguinte, tá? Olha, só mentalizem isso. Vocês dividem o corpinho de vocês com o marido, tá? Vocês dividem a coisa mais íntima que vocês têm. Vocês dormem com o marido de vocês à noite e aí a conta não. O dinheiro não pode misturar. O que é isso? Meu marido não pode saber quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, o que eu paguei no cartão. Não, não tem cabimento uma coisa dessa. Vocês colocam, quando a gente faz isso, a gente coloca a intimidade sexual abaixo do financeiro, como se o financeiro fosse mais importante, mais íntimo. De jeito nenhum. Tudo é de todo mundo. Não importa qual mão produza o dinheiro é da casa. Se eu ganho 5 e meu marido ganha 5, a casa ganha 10. Se eu ganho 1 e meu marido ganha 3, a família ganha 4, entendem?
Tudo é de todo mundo. É assim que as coisas funcionam. As contas, a mesma coisa. Ah, casei e aí meu marido tinha uma dívida, sei lá, do banco lá. Ok, agora vocês dois têm a dívida. É isso aí, vamos trabalhar para pagar. E sem, ai não, mas não posso, ele fez isso antes de mim. Mas agora vocês são um só. O dia que você adquirir uma dívida, a conta vai ser de vocês dois também. O dia que você comprar um sapato para você, um vestido a mais para você, a conta vai ser de vocês dois. Então não deixem o egoísmo falar mais alto. Eu preciso ser uma mulher virtuosa para conseguir dar conta de colocar os meus valores acima das minhas misérias. Colocar a generosidade acima do egoísmo. Se o egoísmo vem acima, a gente vai perder. Todo mundo vai perder. A família perde. Porque a família precisa de uma boa administração para que não rompa, para que não quebre, para que não venha o divórcio, para que não haja a falência. Muitas vezes nós não temos noção de quanto se gasta numa casa, porque não sou eu que pago a conta, por exemplo, eu não tenho noção de mercado, não tenho noção das coisas, porque não sou eu que pago, e tá tudo bem por isso. Mas será que vez ou outra não seria interessante você sentar com teu marido para entender? Né? Porque às vezes ele é tão generoso a ponto de nem te falar, mas é meio apertado, ele tem que fazer assim, suado para pagar as contas, e às vezes era um gastinho ali que você pode dar uma segurada. E como é que você vai saber disso? Senta para conversar. Amor, esse mês vamos alinhar aqui as contas, eu quero entender um pouquinho como que a gente tá de planejamento financeiro, quero poder te ajudar mais. Putz, acho que eu, sei lá, às vezes você trabalha com comissão. Ah, eu acho que dá para eu fazer um pouquinho mais de dinheiro aqui, trabalhar mais horas para te ajudar. Ou talvez não, a gente tá mais tranquilo, então eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho menos para dar mais atenção para nossa casa. Só que só é possível se eu tenho conhecimento sobre isso. Então, para isso, eu preciso saber falar com o meu marido para que isso não vire um atrito. Se vocês forem sentar para ver conta, ele vai te falar alguma coisa, você vai ficar puta da cara, vocês vão brigar e não vale a pena. Daí não é a ideia. A ideia é que a gente colabore com a harmonia familiar e não prejudique. Então, você vai sentar para conversar e você vai entender as contas. Sabe por quê? Uma coisa curiosa é às vezes a gente pensar que a gente compra, vive normal o nosso mês, e às vezes você compra alguma coisa ali que está prejudicando a tua família, mas você não sabe. Então você também não tem culpa de não saber e fazer a conta, mas a responsabilidade chega. Se ela chega para o seu marido, como nós somos um só, chega para você. Então a gente precisa resolver. Então sentem para conversar. Amor, será que você não quer que eu te ajude nisso? Será que não é melhor que eu faça isso? Ah, esse mês tá tranquilo, ou esse mês apertou. Ah, não, eu vou economizar um pouquinho aqui no meu cartão, no meu salão, ou no quer que seja que eu gaste, né, esse dinheiro. Na comida fora, ah, não, deixa que eu faço mais almoço esse mês em casa, em vez da gente sair. Mas é importante ter esse vínculo, e isso é intimidade. Um casal ter esse livre discurso sobre vida financeira, amor, esse mês tem que dar uma segurada. Ah, não, esse mês deu ruim ou deu bom. É preciso intimidade. É sério, assim, é uma intimidade muito alta. Por quê? Porque eu não fico com dedos assim, ai, meu marido falou que eu não posso, meu Deus, ele é um ogro das cavernas. Não, às vezes é só você ser menos sensível e entender que não dá agora. Talvez daqui a uns dias dê. Mas para isso a gente precisa controlar agora para que as coisas deem certo depois. Então, essa administração financeira que tem tudo a ver com as virtudes, porque para eu conseguir manter a boa administração financeira, eu preciso adquirir virtudes. Pessoas sem virtudes, uma mulher sem virtudes, um homem também, mas como eu estou falando para você, mulher, uma mulher sem virtudes, ela não consegue ajudar na administração da casa. Ela quer tudo para ela é egoísta, ela gasta mais do que devia, ou ela faz mais dinheiro, mas ela joga na cara. Muitas vezes não é por aperto financeiro. Às vezes vocês têm uma condição financeira muito boa e que bom. Mas aí você joga na cara. Ah, é porque eu ganho mais. Ah, porque meu marido ganha menos. E gosta, assim, dessa coisa e não tá entendendo que o dinheiro é da família. Não importa, de novo, né? Não importa quem trabalha, quem produza. O dinheiro é da casa. Mais um detalhe importante sobre a vida financeira e um pouquinho de vida espiritual é que às vezes a família da gente, a gente cresce assim e depois reproduz isso nas famílias que nós constituímos, é que a gente tem algumas crenças sobre o financeiro. Isso é muito ruim e prejudicial. Porque, por exemplo, às vezes a gente cresce aprendendo que quem é rico não vai para o céu, que dinheiro é sujo, que o dinheiro é sempre suado, que se alguém tem dinheiro é porque fez coisa errada.
E se a gente cresce aprendendo isso e a gente deixa isso incutido no nosso coração, a gente vai reproduzir isso na nossa família. Então, a gente não vai prosperar muitas vezes. Eu não vou ajudar meu marido a prosperar. Porque, não, tem esse pouquinho aqui, tá bom, porque se a gente tiver demais, vai dar problema. E na verdade, não. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque isso é sobre pessoas. Não, se a gente ganhar mais dinheiro, nossa, vai acontecer alguma coisa de ruim. Gente, dinheiro é bom. Dinheiro é liberdade. Dinheiro é bom porque se seu filho fica doente, você consegue pagar um médico particular. Porque paga conforto para a família de vocês. É claro que a gente não vive para isso, que são coisas totalmente diferentes. Mas eu tenho que ter noção que dinheiro importa. Que a gente vive num mundo que precisa de bens materiais e que não tem como não ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu negligencio a minha família. Eu preciso ajudar. Eu não posso deixar minha preguiça falar acima dessas coisas. Eu preciso entender isso. Dinheiro é bom. E quando a gente pensa assim, é porque a pessoa se tornou mesquinha. Não, não é o dinheiro. A pessoa já era, só que ela era um pouco e aí não parecia. Entende? Então eu sempre digo assim, para as minhas pacientes, o dinheiro, ele é um aumentativo do que a pessoa é. Se a pessoa é generosa, ela vai ser mais generosa ainda quando ela tiver dinheiro. E ao passo que se a pessoa for mesquinha, ela vai ser mais mesquinha, vai ser mais avarenta. Então é sobre a pessoa. Se vocês são um bom ser humano e lutam contra as más inclinações e lutam buscando virtudes, vocês vão ser pessoas boas quando tiverem dinheiro. Então não tenta ter essa crença ruim para a família de vocês. Estimula seu marido a trabalhar mais, a fazer mais, a conquistar, comemorem as pequenas coisas. Isso é bem importante para a união da família, comemorar os pequenos detalhes, as pequenas conquistas. Sei lá, comprar um móvel novo que vocês queriam há muito tempo, comemora isso. O que vocês vão fazer para comemorar? Sabe? Esse tipo de coisa que é importante, deixa o casal unido, deixa o casal grato um pelo outro. Quando a gente começa a perder a admiração, assim, é tão triste porque isso vai levando por uma apatia dentro do relacionamento. Meu marido ganha pouco, nem admiro ele, depois de repente eu não quero mais nem namorar, porque não tenho mais esse olhar para ele. Então, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou estimulá-lo a mudar. Eu vou abandonar? Tá ganhando pouco, não quero mais esse homem. Não. Nossa, a gente está passando por uma situação, mas agora eu vou estimular meu marido a trabalhar mais, a ganhar mais, a fazer mais dinheiro, produzir mais, vender mais, sei lá o que ele faça. Estou passando por uma situação financeira difícil, eu vou colocar o quê? De novo entre as virtudes e por isso a vida espiritual. Bom, chegou a hora de eu fazer alguma coisa, né? Às vezes eu não trabalho, ou eu trabalho bastante, tô cansada pra cacete, mas eu preciso fazer uma coisa a mais. O que eu vou fazer a mais? Eu posso, esses próximos meses, ajudar minha família como? Eu vou fazer um brigadeiro para vender na minha empresa? Eu vou aprender a fazer um sanduíche natural e vender para fazer uma renda extra? Eu vou vender alguma coisa? Uma linha dessas de multinível, né? Avon, essas coisas todas aí. O que eu posso fazer para colaborar com a vida financeira da minha família? Para ajudar a minha família? E vocês vão ver que à medida que a gente faz isso, a gente gosta, porque é bom servir, é bom colocar à disposição. E aí talvez daqui uns dias não precise mais, e talvez daqui uns dias você possa trabalhar menos, mas hoje, o que a vida financeira de vocês exige? É isso que você tem que fazer. E aí a gente entra agora não só falando no sentido de ter ou não ter, de fazer ou não fazer, mas pensando no planejamento. Quantas vezes vocês sentaram para planejar assim, sabe? Esse ano a gente vai trocar de carro. Esse ano nós vamos fazer uma viagem em família. Esse ano a prioridade é você ir no dentista arrumar os seus dentes. Esse ano a prioridade é a gente ter um bom plano de saúde, fazer um bom seguro para nossa casa, para nossa família, enfim. Só que se a gente não conversa, não tem um bom diálogo, não tem uma boa comunicação assim mesmo entre o casal matrimonial, essas coisas não vão acontecer. Aí é como se cada um estivesse olhando para um lado, então a mulher está olhando para cá, o homem está olhando para cá, e beleza, eles não têm brigas sobre vida financeira, muitas vezes não há brigas, só que tá cada um pensando uma coisa. A mulher tá lá focada em fazer dinheiro para fazer o botox dela, e o marido tá lá focado em trocar de carro, ninguém sabe o que a família precisa, porque não conversa. E nesse caso não tem briga, só que cada um tá olhando para um lado, também não vai funcionar, em algum momento isso vai dar problema. A gente precisa sentar para alinhar, até porque quando a gente coloca um projeto assim, um projeto em comum muito bom, a gente começa a trabalhar para aquilo. Bom, então este ano a gente vai fazer a coisa X, alguma coisa em comum e boa. Meu Deus, todo mundo vai trabalhar para que aquilo aconteça. E aí o casal tá alinhado, olhando para o mesmo lugar.
Ter essa administração faz parte de alinhar o pensamento de marido e mulher. E sem esse alinhamento não tem como. Em algum lugar vai dar problema, em alguma forma vai exalar esse prejuízo, sabe? Então é muito importante. Bom, ano que vem as crianças vão para a escola particular, a gente precisa então fazer a coisa X para que isso dê certo. Bom, então o casal vai fazer para que isso dê certo. Só que a gente precisa conversar. Eu quero hoje que a tarefa de vocês seja essa disposição e atenção ao marido no sentido financeiro. Amor, nem sei quanto que a gente gasta, vamos conversar sobre isso? Eu acho que é importante que eu possa te ajudar ou que eu possa saber qual que é o plano nosso. E tem homens que gostam muito de fazer isso por si, tá tudo bem, mas aí que você possa pelo menos entender então o que está acontecendo. Amor, tá tudo certo com as contas? Eu posso ficar tranquila? Despreocupada, tem alguma coisa que eu preciso melhorar, talvez economizar, talvez fazer tal coisa, né? Eu posso trabalhar menos horas ou ainda não posso? O que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos adquirir algum bem? Nós não vamos adquirir algum bem? Nós vamos fazer algo? Então, esse tipo de conversa que é bem importante e saudável que vocês tenham. Isso vai deixar vocês muito mais felizes. E quando vocês tiverem esse tipo de conversa, vocês vão perceber que a admiração que a gente tem pelo outro, ela vai aumentando. Fala, cara, nossa, olha como ele se esforça. Não tinha ideia quanto meu marido fazia das tripas coração para conseguir manter assim a nossa casa. E a admiração aumenta. E é claro, muitas vezes os dois vão vai falar, caramba, problema tal, grave, é ruim, mas beleza, tamo junto, vamos lá, nós somos um só, como que a gente vai resolver? E aí também há admiração, porque você vai ver das duas partes essa vontade de resolver, essa ânsia de não, bora, vamos fazer acontecer, vamos fazer um extra, vamos não sei o que, vamos ver, vamos, junto, plural. Então é bem importante que isso aconteça. Então é isso tudo que eu falei para vocês, nós damos o nome de boa administração no lar. E lembra lá na primeira aula que nós somos administradoras? Por mais que talvez não seja você que pague, que trabalhe, que enfim, produza, a administração, ela não quer dizer só a mão na massa, às vezes é só para você saber, só para você conseguir articular isso aí, tá? Então eu preciso que vocês tenham esse controle, sabe? É preciso que a gente tenha uma cooperação mútua disso. Tem que ser dos dois, assim como qualquer outra coisa, mas é uma coisa que precisa ser dita. Às vezes, você nunca conversou com o teu marido, vocês não têm nem ideia sobre nada da vida financeira, estão deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas não dá, tem que resolver isso aí. Então eu quero que vocês façam isso, tá? A tarefa de vocês é se oferecer para cuidar da vida financeira, é estudar um pouquinho mais sobre isso, é ver o que precisa articular aí nessa casa. É pro mais, é pro menos, é agora, é segurar ou não, tá tranquilo? Como é que você vai saber disso? Vocês vão ter que conversar. Peça, se ofereça, se interesse por isso. Amor, a gente tem um dinheiro aplicado, nossa, que legal, como é que funciona? Me conta um pouquinho. Se interesse pelas coisas de vocês. A vida financeira é um pilar da família. Quando a gente imagina assim em pilares que nós temos dentro do núcleo familiar, nós temos um pilar, por exemplo, afetivo, social, da saúde, a gente tem vários pilares. A vida financeira é um deles e é muito importante. A casa não é construída sobre alguns pilares e um que tá meio capenga, senão a casa vai sair prejudicada. E a tua casa, será que ela está sendo construída com uma base sólida ou ela está prejudicada? Será que esse pilar está meio fraquinho? Será que a hora ou outra ele vai ruir? Como é que nós sabemos disso? Quando nós temos a disposição de entender, de estudar e de aplicar. E às vezes você vai perguntar isso pro teu marido e ele vai falar, amor, graças a Deus, eu quero que você faça isso mesmo. E aí você vai falar, putz, eu vou ter que fazer agora. Que bom, pegue para você essa função. Por quê? Porque o casamento é diminuir o fardo do outro. E aí nós temos um cara quase nada conhecido chamado Aristóteles. Ele já dizia, gente, lá em 300 anos antes de Cristo, sobre a administração financeira do lar. Isso é muito curioso, né? Tem livros dele sobre isso. E ele já dizia que o casal precisa administrar e que para alguém administrar é preciso virtudes. Realmente ele dizia que administrar um lar, administrar uma família vai muito além de saber cuidar de dinheiro. Na verdade, é sobre ter uma vida virtuosa. Quando eu tenho uma vida virtuosa, quando eu faço uma tentativa de ter uma vida virtuosa e busco todos os dias, eu acordo para isso, o que acontece se um casal unido está buscando isso, ter uma vida virtuosa? Isso vai refletir na vida financeira, naturalmente. Porque uma vida virtuosa não é assim, eu sou virtuosa só no meu trabalho, eu sou virtuosa só como mãe. Não, isso não existe. Ou você é ou você não é. E se você vai refletir em todas as áreas, inclusive na financeira, inclusive na administração da sua casa, com tudo isso que a gente já falou. E aí depois ainda, né,
depois de Aristóteles, depois a gente teve São Tomás de Aquino, que aí é mais recente, já depois de Cristo, né? E ele veio corroborar para essa frase do Aristóteles, continuando, insistindo nisso da boa administração do lar e dizendo pra gente que consiga haver vida financeira, é preciso haver vida virtuosa. Então eu trouxe duas pessoas distintas e de tempos distintos, antes de Cristo, depois de Cristo, para que vocês percebam que não sou eu que estou falando, que é desde que o mundo, é assim que funciona. A gente tem que ter isso em mente. Às vezes a gente pensa assim, ai, mas não, acho que não precisa ser assim. Não, é assim. As coisas são dessa maneira desde sempre, desde antes de Cristo, né? Claro que eram de maneiras diferentes, com moedas diferentes, mas hoje, principalmente, imagina, olha, essas frases são lá 300 anos de Cristo, mas imagina se eles estivessem vendo a nossa vida hoje, o quanto isso não faria mais sentido ainda, né? Porque hoje a gente não pode simplesmente, deixa eu plantar alguma coisinha aqui na minha casa, eu vou ali trocar com o meu vizinho. Não, não tem mais essa opção, né? Não dá, a vida da gente precisa de dinheiro para articular, senão você não sai de casa. Então, isso faz todo sentido do mundo. Para que vocês consigam manter essa vida financeira estável, essa boa administração do lar, é preciso vida virtuosa. Busquem dia e noite, incessantemente, vida virtuosa. Conversem com vossos maridos, estudem sobre isso, comprem livros, comprem cursos. Não deixem, assim, ser uma área de um pilar meio fraquinho, um pilar mirradinho. Não. Alimentem, coloquem tijolo, cimento, cal, pinta, deixa bonito esse pilar, fortificado, porque a casa de vocês vai favorecer, todo mundo vai ficar feliz porque vai ser um bem comum. Então, como vocês podem perceber, todas nós temos que ter um pouco de administradoras, né? Talvez você nem trabalhe com isso, mas a gente tem que ter dentro da nossa casa, a gente tem que ter dentro da família um quesinho de administração, de jogo de cintura e de segurar pratinhos e de equilibrar e tal. E graças a Deus, hoje em dia a gente tem a internet aí que não nos deixa passar aperto, porque se você digitar lá no YouTube uma maneira de organizar a planilha, você vai saber, de investir, de tudo. Isso tem tudo na palma da nossa mão, no nosso celular, né? Então fica muito fácil. Agora, uma outra coisa importante é que talvez vocês pensem que, meu Deus, mas mais uma função, já fico tão cansada, tanta coisa para fazer. Eu sei que é tanta coisa para fazer, mas essa é mais uma coisa para fazer. Não pensem que as nossas capacidades são menores. Quando a gente faz pouco ou faz menos, é como se a gente olhasse para a nossa capacidade e diminuísse ela. Mas não, são tantos afazeres, mas são tantas capacidades que a gente é dotado de razão, de inteligência e de muitas coisas que nos faz ter essa capacidade de resolver as coisas, de trabalhar para aquilo. Trabalhem para isso. Eu sei que cansa, mas as capacidades da gente também são bem grandes e você vai conseguir articular isso aí dentro da tua família. Eu espero de todo o meu coração que essa aula tenha trazido insights para vocês. É uma aula mais séria, né? A aula financeira, isso mexe com algumas coisas dentro da gente e de maneira prática, inclusive mais prática do que não. Mas eu realmente espero assim, que você tenha tirado insights disso, que você consiga falar com o seu marido, que você se faça essas perguntas. Quando foi a última vez que a gente sentou para alinhar os nossos projetos? Quando foi a última vez que você perguntou para o teu marido qual é o sonho dele? O que será que ele quer realizar? Porque aí você vai poder falar o teu também. Mas você precisa estimular essa conversa, né? Quando vocês desenharam metas juntos, então, tudo isso faz parte da tarefa de vocês da nossa aula de hoje. Falar sobre a vida financeira, estudar sobre isso, articular quem faz melhor, quem que vai fazer, portanto, o que precisa ser feito agora dentro da tua família. Tudo isso é tarefa de vocês, né? Claro que diferente das outras, essa não dá para fazer tudo hoje à noite, mas ao longo dos dias você pode ir fazendo. Recebeu, amor, vamos sentar para falar de conta hoje? Quero saber, quero me inteirar, quero ver no que eu posso te ajudar, quero saber se eu te ajudo ou te prejudico mais. E aí a gente vai criando essa intimidade, esse vínculo de poder falar com o nosso marido. Que lembrem, a gente tem a intimidade sexual, como é que a gente não vai ter intimidade financeira? É muito importante, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu realmente espero que vocês apliquem para que vocês possam colher os frutos. E nós temos mais uma aula em breve que vai ser sobre a sexualidade e sobre todas as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Nós vamos falar muito disso, tá? Eu espero vocês. Fiquem comigo, eu vou mandando para vocês as próximas informações e aonde, que dia a gente vai se encontrar para falar sobre isso. Um beijo, boa noite e até logo!